dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério fazem toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Irmãos, nós estamos recebendo hoje aqui na nossa igreja o reverendo Hugo. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Séries, no estado de Goiás, e ele esteve conosco pela manhã, participou comigo lá na classe de treinamento dos líderes de pequenos grupos, e hoje ele já pregou no culto das 6 horas e está aqui para transmitir aos nossos corações a palavra do Senhor. O Hugo, ele é casado, ele tem 2 filhos, e nós estamos em conversação com ele para que ele venha para a nossa cidade a partir de 2014 nos auxiliar aqui no pastorado da nossa igreja. Gostaria que os irmãos então estivessem orando por esse nosso intento. Nós temos que acertar ainda alguns detalhes com o presbitério lá de Séries, e o pastor Hugo também acertar alguns detalhes com a igreja de Séries, para que a gente possa concretizar esse nosso sonho de ter o pastor Hugo aqui conosco em 2014. É um homem de Deus, um homem valente, corajoso, e eu quero passar então a palavra para ele, para que ele nos transmita o recado do Senhor, e se ele desejar falar mais alguma coisa da sua biografia, da sua família, também pode ficar à vontade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Biografia é curta, mas graças a Deus, eu sou casado com a Cláudia, tenho 15 anos, tenho o João Vitor, a Clara, e é um prazer poder retornar aqui à Igreja Presbiteriana de Frutal. Estive aqui há 5 anos atrás, de fevereiro de 2009, foi muito bom ter participado do acampamento com os jovens, um tempo gostoso. Agradecer ao pastor Elimar pela oportunidade de poder transmitir a palavra do Senhor aqui, compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, o conselho também que nos recebe com carinho, e fica o nosso abraço da Cláudia, do João Vitor e da Ana Clara. E nós estávamos conversando após o término do primeiro culto, já tem 7 anos, que nós estamos nesse namoro. Aí o Maná fala, só falta beijar, pastor. Quem sabe, Quem sabe surge um beijo aí. Abra sua Bíblia, amado, Salmo 126. Salmo de número 126, os versos 1 a 6. Vamos fazer uma leitura em uníssono, todos a uma só voz. Salmo de número 126, eu estou lendo a revista e atualizada. Se você tem a revista atualizada, por favor, leiamos a uma só voz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. Consola os nossos corações, fala conosco. Pai, nos mostre que o Senhor continua sendo esse Deus maravilhoso e soberano. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, entre as décadas de 50 e 60, aqui no nosso país,
uma missionária se destacou. O nome dela é Emily Appleby, uma missionária batista que veio para o interior de São Paulo dedicar a evangelização de crianças. Mas a Emily Appleby não foi destacada pelo seu trabalho com as crianças. Ela foi lembrada e recebe destaque pela sua ação de levar porções de avivamento para os pastores da década de 50 e 60. Emily Appleby foi levada pelo Espírito Santo de Deus a escrever e mandar para todos os pastores evangélicos do Brasil na década de 50 e 60 panfletos sobre avivamento, sobre as histórias dos grandes avivamentos, histórias de Jonathan Edwards, de John Wesley, de George Whitefield, e ela recolhia todos esses panfletos e produzia ali pequenos textos na gráfica para enviar para os pastores. E esse sentimento era muito forte na vida da Appleby. Só que ela esbarrou num grande problema. Ela não tinha recursos financeiros necessários para enviar essas porções sobre avivamento para todos os pastores do Brasil. E ela teve uma ação muito interessante. Ela foi aos pés do Senhor e disse: se o Senhor colocou em mim esse anseio de enviar aos pastores brasileiros porções sobre avivamento, o Senhor também vai levantar os recursos necessários para que esses panfletos cheguem às mãos desses pastores. E ela foi orar. Passado alguns meses, ela recebe um cheque no valor de $300 de um médico americano que outrora tinha sido seu aluno. Appleby, antes de se tornar missionária, era professora do ensino de alfabetização. E ocorreu um fato muito interessante com ela, com esse médico, quando ela era criança. Ele esbarrou num pote de tinta bem escura, e caiu sobre os sapatos da Appleby, sapatos brancos, e essa criança pensou que a Appleby iria dar uma repreensão muito dura. Ao invés disso, ela olhou para aquele menino e sorriu e disse que não tinha problema, sapatos se compravam outros. E ele se tornou um grande médico, foi atrás para saber onde ela estava e descobriu que era uma missionária no Brasil. Enviou essa oferta de $300, dinheiro esse que a Appleby teve para enviar para toda a nação brasileira porções sobre o avivamento. Eu tive a oportunidade de conhecer 2 pastores que eram desse período e que pesquisaram sobre esse grande despertamento do Brasil no final da década de 60 das igrejas tradicionais. O pastor Richard Taylor e o pastor Paul Lewis. Inclusive o pastor Paul Lewis, já está com 90 e tantos anos, me enviou um livro relatando tudo isso. Ele publicou um livro em inglês. Ele estudava no Fuller Theological Seminary e depois ele traduziu esse livro para o português e publicou. É um livro espetacular sobre despertamento, sobre avivamento em terras brasileiras. E eles, buscando a origem, de onde nasceu esse movimento de restauração, eles concluíram que nasceram da disposição dessa missionária simples, com essa atitude simples, de plantar sementes no coração da liderança evangélica da década de 50 e 60. Plantar sementes de restauração. Muito interessante. E hoje nós temos uma grande explosão das igrejas evangélicas no Brasil, frutos do trabalho dessa missionária. Pastores como Enéas Tonini, muitos aqui já devem ter ouvido falar, pastor Antônio Elias, pastor José do Rego, são pastores que são frutos diretamente dessas sementes plantadas pela Appleby, sementes de restauração. O texto que nós lemos fala também de restauração, mas essa restauração que o texto fala não é de uma restauração que parte do homem, mas uma restauração que parte diretamente do Deus Altíssimo. Nesse texto, que é um texto tão antigo,
que nos mostra de uma forma tão poética a ação restauradora do Senhor. Muitos estudiosos têm dado a esse texto a autoria, ou pelo menos o manuscrito de Esdras. Esdras foi o instrumento de Deus para ser também um apoio do povo de retorno da Babilônia de volta para Jerusalém. E é bem provável que Esdras compilou esses salmos e novamente passou para o povo de Deus cantar. Esse salmo mostra justamente o momento em que Deus restaura a sorte, no momento em que Deus muda o destino daquela nação, tirando de uma condição de cativo e levando para uma condição de libertos na presença do Senhor, retornando para Jerusalém. Foi um tempo de muito sofrimento. Foram 70 anos de cativeiro, 70 anos onde o Senhor usou poderosamente o braço de Nabucodonosor e de outros imperadores para quebrar o coração da nação de Israel, que era idólatra e distante do Senhor. Passaram-se 70 anos, num momento histórico, eles recebem a permissão de retornarem para Jerusalém. No Salmo 137, nós temos uma ideia de como era o sentimento desse povo cativo. Se você puder abrir comigo a palavra do Senhor no Salmo 137, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Dos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Era um tempo de dor, de sofrimento, de tristeza e não de cantoria. Mas esse Deus majestoso e tremendo, um Deus que intervém na história humana, pôs a sua poderosa mão no momento histórico da nação de Israel e restaurou a sorte daquele povo. Eu e você estamos nessa noite na presença desse Deus Altíssimo, desse Deus que nos conhece, desse Deus que sabe dos nossos limites. E eu quero te afirmar com toda segurança que Deus é aquele que pode nessa noite restaurar a sua sorte, restaurar a direção da sua vida para a glória dele mesmo. Nós estamos diante de um Deus restaurador, um Deus que muda a situação, um Deus que intervém, como diz Francis Schaeffer em um dos seus livros, um Deus que para a história, que coloca suas poderosas mãos e muda o curso da história humana. A primeira afirmativa que nós podemos tirar desse texto está justamente no versículo 1. Nós podemos afirmar veementemente que Deus é um Deus que restaura e que renova as nossas vidas. Versículo 1 diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Nós devemos observar algumas importantes marcas desse verso. Primeiramente, o texto começa com uma referência histórica de um Deus que intervém na história humana. No momento específico da história do povo de Deus, ele age e muda o rumo natural das coisas. Amados, nós observamos que na perspectiva humana, o povo de Deus era um povo escravo, preso numa nação estrangeira, que olhando assim com os olhos humanos, seria impossível eles saírem dessa situação. Porém Deus mudou o curso, mudou essa rota, mudou o destino, mudou a sorte. Isso aconteceu num tempo, num espaço, na vida de pessoas como eu e você, pessoas comuns. Um dia a sorte do povo de Deus foi mudada, assim como um dia, e pode ser hoje, a minha sorte e a sua sorte pode mudar na presença desse Deus que intervém. Nós aprendemos também acerca de quem muda a sorte. Quem mudou a sorte não foi Ciro, quem mudou a sorte não foi Nabucodonosor, quem mudou a sorte foi Deus. A nossa esperança deve estar depositada naquele que pode mudar a nossa sorte.
poderia haver lugar para, entre aspas, para a sorte, como muitos de nós pensamos. Quando diz o texto, Ele mudou a nossa sorte, quer dizer que Ele mudou o nosso destino. Nós aprendemos também no versículo 1, que esse Deus é um Deus restaurador. Ele restaurou Sião, Ele trouxe de volta o povo para viver na sua terra, depois desses 70 anos de cativeiro. Vale a pena lembrar que o povo foi levado ao cativeiro como uma disciplina do seu pai amoroso, que vendo a rebeldia do seu filho não podia deixar de discipliná-lo. Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 11 diz isso, que o Senhor disciplina quem ama. E às vezes nós, quando recebemos a disciplina, nós pensamos que isso é o pior de Deus. Pelo contrário, quando o Senhor começa a nos disciplinar, é porque o melhor dele ainda vai vir sobre as nossas vidas. Deus não só anunciou a sua disciplina, mas também anunciou que traria-os de volta para a sua terra. No livro do profeta Oséias, no capítulo 11, assim como aquele filho amado do pai atraído com cordas humanas e com laços de amor, o povo de Deus foi atraído novamente para a presença de Deus. Meu querido, o Senhor quer restaurar a sua sorte, o Senhor quer restaurar a sua vida, e Ele vai te atrair com laços de amor. Nós não estamos diante de um Deus que nos odeia, nós não estamos diante de um Deus que nos detesta, nós estamos diante de um Deus que nos ama e nos atrai com seus laços de amor. O Senhor Deus é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que intervém na história humana, e a consequência de tudo isso está no versículo 2. Diz o texto que com essa intervenção histórica, com essa mão de Deus, no momento específico da história do povo de Deus, o versículo 2 diz que eles ficaram como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. No Salmo 137, eles não poderiam entoar os cânticos de Sião, mas agora eles dizem: nós enchemos a nossa boca de cânticos e de júbilos na presença do Senhor, porque quando Deus pega um ser humano e o transforma, Ele tira o tormento e transforma o tormento em sonho, Ele tira o choro e transforma o choro em riso, em júbilo, porque o nosso Deus é um Deus que intervém e que muda a história humana, queridos. Isso nos mostra e nos confirma que Deus também adotou Israel como seu filho, e Deus também nos adota como filhos amados dele. Verso 2 diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ninguém poderia negar que algo sobrenatural aconteceu com a nação de Israel. Ninguém pode negar quando algo de Deus acontece conosco. Todos vão dizer: grandes coisas fez o Senhor pela Maria, grandes coisas fez o Senhor pelo José. Por isso eles estão alegres quando o Senhor visita o seu povo, restaura a sorte. Todos à volta reconhecem a presença do Deus vivo e verdadeiro. Mas o texto também nos diz que esse Deus que restaura no passado é um Deus que continua a restaurar e a nos renovar. Outro aspecto muito importante a ser observado nesse texto é a sua mudança de tempo verbal. Até o verso 2 o texto trata de ações que ocorreram no passado e de gratidões do presente. Por isso estamos alegres. Mas no entanto o verso 3 começa com um pedido do salmista, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura hoje. Nós sabemos que o Senhor fez no passado, mas também sabemos que o Senhor pode fazer hoje. Mesmo que a alegria da restauração passada ainda fosse motivo de grandes agradecimentos, o fato é que no momento presente aquele povo ainda precisava da visitação e da renovação de Deus. Talvez você tenha muitas histórias bonitas do passado, talvez você tenha momentos edificantes que glorificam o nome do Senhor. É muito bom lembrar os feitos do Senhor no passado, isso nos motiva a avançar para o presente, mas nós não estamos apenas diante de um Deus do passado, nós estamos diante de um Deus presente e que muda a nossa história hoje. Por isso ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte.
Esse povo saiu da Babilônia, voltou para Jerusalém. Jerusalém estava com as portas queimadas, com os muros arrebentados. Tinha muito trabalho a ser feito. Era uma cidade de apenas crianças e idosos, de pessoas cansadas. Eles precisavam do agir do Senhor. Eles precisavam da mão forte do Senhor na vida deles. Por isso o clamor do Salmo: restaura, Senhor, a nossa sorte hoje. E o poeta traz uma imagem muito bonita. O salmista compara a necessidade daquele povo com a sequidão do deserto e pede para que o Senhor venha suprir as suas necessidades, assim como é suprida as necessidades do deserto através das torrentes do Negueb. O Negueb é o deserto que fica ao sul de Israel, e não é um deserto de areia, mas é um deserto pedregoso. É um deserto onde às vezes passam-se meses e até anos sem cair uma gota de chuva. Amados, todos aqueles que vivem no deserto do Negueb, todos aqueles que vivem no deserto da vida, enfrentam a vida com muita dificuldade. E no caso do habitante do deserto, daquele homem seminômade que tinha um pequeno rebanho de cabras e ovelhas, ele necessitava desse fenômeno que se chama torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb são verdadeiros rios que correm pelo deserto. O fenômeno é causado pelas chuvas que caem nas montanhas, e na medida que essas chuvas se precipitam no cume das montanhas, formam-se grandes geleiras, e de um momento para outro essas geleiras se derretem e escorre um poderoso rio que corre no deserto. Tive a oportunidade de um amigo Israel, ele estava nessa região do Negueb, quando eles ouviram um alarme: corre! Virou para ele e falou: Nilson, corre! Por que correr? Por quê? Porque a água está descendo, é uma tromba d'água imensa. Verdadeiros rios correm no deserto de uma hora para outra. Esse é o pedido do salmista, que o Senhor, como havia agido no passado de uma forma tão anormal, agisse mais uma vez no presente, como as torrentes do Negueb, algo inesperado, mas quando chega trazendo vida. Eu posso afirmar que no versículo 3, essa é a verdadeira oração pelo grande despertamento, para o grande avivamento. Senhor, derrama sobre nós, traga vida sobre nós, dessa maneira inesperada, pelo sopro poderoso do Teu Santo Espírito sobre nós, para que sejamos vivificados na Sua gloriosa presença. Restaura a minha sorte, ó Deus, como as torrentes do Negueb. E o salmista nos leva a perguntar: como é que nós podemos então esperar essa restauração? Se nós estamos diante de um Deus que agiu no passado, diante de um Deus que pode sim agir hoje no presente, como é que eu posso então esperar essa restauração? Os versos 5 e 6 nos dão essa resposta. Diz o texto: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Mais uma vez, a figura que o poeta traz é a figura do habitante do deserto, do pequeno pastor que cuida ali do seu pequeno rebanho, que tem que cuidar da família, que está diante da imprevisibilidade das chuvas, que precisa lançar a semente, mas ao mesmo tempo que a semente é a comida que ele precisa. Por isso que o texto diz que nós precisamos esperar o avivamento, o despertamento, a restauração de Deus, como esse habitante do deserto, que mesmo sabendo que o que ele tem nas mãos, sendo sementes, são o seu próprio alimento do amanhã, ele vai lançando essas sementes naquele solo rochoso, com lágrimas nos olhos, mas crendo que de uma forma inesperada as torrentes do Negueb podem enxergar e germinar aquelas sementes que foram lançadas. Nós aguardamos a restauração semeando às vezes com lágrimas, às vezes com angústia, com peso,
semeando. Como é que nós podemos aplicar essa figura à nossa vida? Amados, quem no trabalho da liderança, de liderança e edificação do corpo de Cristo, não derramou algumas lágrimas de cansaço, de desalento e de desânimo, e mesmo diante dessas circunstâncias continuou a insistir a plantar a boa semente em solo pedregoso, porque crê piamente que Deus pode fazer o impossível. Se nós pegarmos as histórias das nossas igrejas, a história da igreja de Frutal, a história da igreja de Séries, eu fico encantado de ver a ousadia de homens e mulheres, pessoas simples, líderes, que jogavam a semente com lágrimas. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos colhendo sementes semeadas com lágrimas, porque Deus é o Deus que intervém na história humana e restaura a vida humana para a sua glória. Ou qual crente verdadeiro que já não foi desafiado a continuar a obedecer à fé e à palavra de Deus, diante de tantas oportunidades de corrupção, de mentira e de pecado, de ser às vezes taxado como um ignorante, como um bobo, como um bitolado, às vezes até um fanático? Quantas oportunidades nós temos diante de nós para desobedecermos ao Senhor, mas quantos verdadeiros crentes, diante desses convites de abandono, continuam lançando a sua semente com lágrimas, crendo que o Senhor é fiel para trazer os verdadeiros frutos às suas mãos. Amados, a vida cristã é assim, é sempre um plantar de obediência ao Senhor, mesmo que o mundo inteiro diga que você está desantenado, desconectado, fora dessa órbita gravitacional do pecado. Aquele que semeia com lágrimas colherá bons frutos, não para a sua própria glória, mas para a glória daquele que intervém na história humana, para a glória de Deus. Eu quero concluir trazendo 4 aplicações. Primeiramente, amados, nós como crentes, nós nunca podemos nos esquecer de quem é o verdadeiro restaurador. O verdadeiro restaurador da alma humana se chama Deus. As pessoas às vezes têm lançado a sua confiança no mercado, sua confiança no governo, a sua confiança no horóscopo, no guru. Mas aquele que pode intervir na vida humana e restaurá-la é o Deus Criador, querido. Talvez você esteja aqui nessa condição em que eu devo lançar a minha confiança. Lance a sua confiança naquele que é único, naquele que é capaz de transformar de forma cabal e definitiva a sua vida. O crente também nunca deve se esquecer da soberania do Senhor, porque o Senhor restaura quando Ele quer. Nós que somos presbiterianos, nós que comungamos da fé reformada, nós temos essa doutrina muito clara na nossa mente, mas às vezes distante do nosso coração. O pastor Paulo Lewis dizia o seguinte, que é uma distância enorme entre o que eu entendo aqui e daquilo que eu vivo aqui. Talvez nós sabemos tudo sobre a soberania de Deus, e Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer, no momento exato que Ele quer. Nós tivemos no mês de março na nossa igreja em Séries um acidente terrível. Um jovem de 14 anos pegou o carro escondido e capotou esse carro e faleceu. O pai não é crente, a mãe frequenta a igreja, e aos gritos de desespero, esse pai que não conhece a Deus diz: por que Deus levou meu filho? Tentamos para ele levar, e a gente tentando explicar que Deus age de uma forma que a gente não pode entender. Depois de alguns meses, toda a família desse jovem, infelizmente o pai não está participando, mas toda a família está participando dos encontros e reuniões e cultos da igreja de Séries. Eu tive a oportunidade de falar com o tio dele. Deus às vezes age de uma forma soberana e assustadora para trazer a vontade dele. Talvez ele leve uma nação inteira cativa para a Babilônia, para dizer o quanto ele nos ama
Talvez Deus possa estar te apertando com um barro para te dizer: eu estou te apertando aqui, meu amado, porque eu te amo demais, eu não quero te perder. Soberania de Deus. Por isso a nossa oração é: restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura a minha vida, muda meu rumo, muda o meu caminho, muda a minha vida, Senhor, de uma forma tremenda como as torrentes do Negev. Terceira conclusão que eu chego: nós crentes nunca podemos tentar produzir o que é produto de Deus. Às vezes nós pensamos que nós podemos criar um ambiente, nós podemos facilitar as coisas para Deus. Às vezes nós não queremos as lágrimas, nós às vezes evitamos as lágrimas, mas nós queremos colher o fruto. Meu querido, colheita sem lágrima não existe. Quero te dizer isso essa noite. Através das lágrimas e da confiança, mesmo jogando a semente em terra dura, crendo que o Senhor vai fazer o milagre. Lançar a semente numa terra preparada, adubada, é certeza de colheita. Mas e quando a gente lança a semente em terra de solo pedregoso? A gente não pode substituir o agir de Deus, mas eu e você podemos crer e continuar lançando a semente. E por último, amados, a palavra de Deus é bem clara, que nós podemos não experimentar um refrigério na nossa vida. Você sabia disso? Pastor, mas isso é possível? Sim. Talvez nessa vida, aqui e agora, talvez algumas pessoas nunca vão experimentar verdadeiro refrigério na sua vida. Mas eu quero te animar nessa noite dizendo que se você não experimentar refrigério aqui nessa vida, você vai ter refrigério na vida eterna na presença do Senhor. E aí é onde nós depositamos a nossa confiança. A palavra de Deus diz que lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora, quando isso vai acontecer, pastor? Vai ser amanhã, vai ser hoje? Sim, eu creio que Deus age hoje e pode ser hoje. Mas também pode ser que nunca vai acontecer aqui agora. Mas eu posso te dizer com veemência: Ele vai consolar aqueles que choram. O texto do Senhor, em Apocalipse capítulo 7, verso 17, diz que o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Em Apocalipse ainda, capítulo 21, verso 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. Nossa vida é um semear em solo pedregoso. Nossa vida é confiar nesse Deus que restaura. E a nossa vida é confiar na promessa daqueles que saem andando e chorando, voltarão com júbilo, trazendo seus feixes. A tristeza se converte em alegria, o pranto se converte em festa. Ao invés de pano de saco, vestes de louvor. Ao invés de choro, óleo de alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus frutos. Minha exortação para você, meu amado, nessa noite é: continue semeando, continue crendo que nós estamos diante de um Deus restaurador. Appleby lançou uma sementinha, panfletos de avivamento. Ela nunca imaginou aonde isso ia chegar. Eu fico muito feliz de ter esse livro nas minhas mãos. O pastor Paulo Luiz mandou dos Estados Unidos para mim. Tive a oportunidade de ter um tempo com ele em Anápolis. E ele falou algo interessante para mim. Ele falou assim: Hugo, você sabe qual é a nossa função como servos do Senhor nessa terra? Eu
falei, qual, pastor Paulo Lewis? A nossa função é ser ponte. Para ligar, levar Deus às pessoas, não. A função da ponte é para ser pisada e usada, para que muitos possam conhecer o verdadeiro Deus, aquele que restaura, aquele que muda a história humana. Deus quer te usar, querido, como instrumento de restauração, mas para que você seja esse instrumento, você tem que aprender, como habitante do deserto, lançar a semente, mesmo com lágrimas, sabendo que você vai voltar com júbilo, trazendo os seus filhos. Que Deus te abençoe profundamente. Que a ação restauradora do Espírito de Deus esteja sobre você nessa noite. Continue lançando a semente, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela nos convida a crer. Pai, que possamos, como servos do Senhor, olhar para o Senhor como um Deus de restauração, olhar para o Senhor como um Deus que restaura hoje, e olhar para o Senhor, ó Deus, em obediência. Pai, nos ensina a ser esse povo que semeia mesmo com lágrimas, mas que crê na promessa do Senhor, seja aqui ou no porvir, que voltaremos com júbilo, trazendo os feixes dos frutos do Senhor. Obrigado pela história dessa igreja. Obrigado pela vida do pastor Elimar, do seu conselho, pastor Pedro Paulo. Abençoe esse povo, abençoe essa família da fé, que seja um lugar sempre de restauração de vidas para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como será mestre esse sonho?